Olá, tudo bem? Seja bem-vindo aqui ao nosso canal do YouTube. Eu sou Marcos Paulo Feltrin. Quero convidar você para participar comigo deste culto online. Nós estamos aqui num grande estudo acerca da oração e como orar corretamente, como nós devemos agir na oração, como nós devemos conduzir a nossa oração a Deus para que tenhamos os resultados que os homens do passado obtiveram, para que tenhamos os resultados que Deus quer que nós desfrutemos nesta vida. Então, desligue-se de tudo à sua volta, concentre-se agora na palavra de Deus e que esta palavra possa falar profundamente ao teu coração. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se, curta o vídeo, comente, compartilhe. Envie para pelo menos 2 pessoas que você conhece, para que elas possam assistir e aprender também acerca da oração, a oração da fé, a oração como a Bíblia nos ensina a fazer. Se você é dizimista e ofertante fiel dessa igreja, está nesse momento impedido de vir à casa de Deus presencialmente e quiser enviar seus dízimos, suas ofertas, faça isso, porque dízimo e oferta é fidelidade, é compromisso com Deus. Meu WhatsApp está aqui, é o 11 96085 5474. Eu informo você sobre todas as formas disponíveis para que você possa entregar seus dízimos e suas ofertas e assim cumprir o mandamento de Deus e receber aquilo que a palavra promete aos que são fiéis. Que Deus abençoe você, tenha um ótimo culto em nome de Cristo. Quarta-feira, há 21 dias atrás, 3 semanas atrás, nós começamos um estudo sobre a intercessão, a oração. Quando Moisés foi para o monte, levantou as mãos e Josué no vale vencia. Estão lembrados? Sim ou não? Aí falamos um pouquinho mais na outra quarta. Aí a quarta-feira passada, dia 30, foi quando nós paramos, porque estávamos empenhados em uma campanha de fé, tratando do fortalecimento espiritual. Mas hoje eu queria retomar esse tema, falando com você sobre aprender a orar. Aprenda a orar. Tem muita gente boa, homem de Deus, mulher de Deus, que ora continuamente, que está na igreja, que faz jejum, que faz campanha, passa tempo e não tem resposta. Será que a sua oração está sendo feita da forma correta? É o que nós vamos aprender aqui. Se você não aprender a orar, você não vai conseguir ter resposta para as orações que você fizer. Você vai passar 1 hora orando, 2 horas orando, 8 horas orando, 24 horas orando e não vai mudar nada. Você vai pedir para uma pessoa orar, para outra pessoa orar, para outra. Daqui a pouco tem um exército de gente orando por você e não vai mudar nada. Porque você tem que aprender a orar. E é disso que nós vamos tratar aqui nessa noite em nome de Jesus. Diga glória a Deus, gente. Então vamos ler aqui Lucas capítulo 10, versículo 38. Começa o texto dizendo assim: E aconteceu que indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, fazia o que, gente? Ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava como? Distraída em muitos serviços. E aproximando-se disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. Olhe para cá. Primeira coisa para a gente, antes de entrarmos no nosso estudo de fato, pararmos um pouquinho para pensar. Jesus entrou na casa dessas 2 irmãs, Marta e Maria. Maria fez o que, gente? O que a Maria fez? A Maria sentou
Para quê? Para ouvir as palavras de Jesus. E a Marta? O que a Marta fez? A Marta não parou. Mas a Marta também não estava, vamos dizer assim, sem fazer nada, com moleza. A Marta estava trabalhando. A Marta estava lutando, se esforçando para agradar a Jesus, para servir a Jesus, para dar o melhor para Jesus. Imagina, por exemplo, se hoje Jesus entrasse na sua casa. Imagine que acabando esse culto, você encontre Jesus no caminho. E ele diga assim: vou na tua casa. Quando você chegasse em casa hoje, o que você ia fazer? A casa está boa? Está arrumadinha? Está tudo limpinho? Sim ou não? Tá? Quem tá, então, tá de parabéns. Mas tem gente que não tá. Vai ter que sair catando o cachorro para botar para fora. Vai ter que sair juntando brinquedo de criança. Vai ter que sair arrumando as almofadas no sofá. Desliga a televisão. Põe isso aqui. Passa um bom ar assim, ó, para dar um cheirinho gostoso. Está trabalhando, para quê? Não é qualquer pessoa que está na tua casa, é Jesus. Entende isso? A Marta estava desse jeito. Ela estava fazendo aquilo para servir Jesus. Mas deixa eu te falar uma coisa. Jesus não precisa de nada que você faça por Ele. Ele quer mostrar para você o que Ele veio fazer na tua vida. Amém, gente? Então, para você aprender, você tem que parar um pouquinho de trabalhar, sentar aos pés de Jesus para ouvir a palavra. Uma reunião como essa, um horário como esse, talvez você veio direto do serviço, passou o dia todo trabalhando, está cansado, você poderia ter ido para casa, falado assim, vou descansar, para mim já deu. Talvez você está diante de uma luta, e quando a gente está enfrentando uma luta, em qualquer área da vida, a gente fica estressado, desgasta emocionalmente, cansa, estressa. E tem hora que a gente não quer nada, a gente só quer sentar um pouquinho, deitar um pouquinho e relaxar, sim ou não? Ou então você diz assim, eu tenho muita coisa para fazer, lá em casa está uma briga, lá em casa está uma guerra, eu preciso ir lá resolver. E aí você poderia ter ido para lá fazer tudo isso. Mas Jesus vai mostrar para você que assim como Maria, você escolheu a melhor parte, que é sentar para ouvir as palavras dele, de Deus, do Senhor Jesus. Então a Marta estava correndo de um lado para o outro para organizar as coisas. Assim tem gente que hoje está correndo de um lado para o outro para deixar a casa bonitinha, para colocar a família nos trilhos. Não, eu vou sair com meu marido porque eu preciso resolver meu casamento, eu vou dar mais atenção à minha família, porque sabe como é que é? Se eu não der atenção, já viu, né, pastor? O que acontece? Aí você está lá, se esforçando, dá atenção, faz um carinho e toma um coice. Vai lá e faz mais um carinho, toma outro coice. Às vezes é normal, faz parte do processo, mas chega uma hora que você fala, poxa, eu estou há 10 anos fazendo carinho e tomando coice. Tem alguma coisa errada, tem ou não tem? Tem ou não tem? É o que acontecia com a Marta. Olha a resposta de Jesus para Marta. 41, e respondendo Jesus disse-lhe, Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas. Olha a resposta de Jesus para alguns aqui hoje. Marta, Marta, você está preocupado demais. Você está fazendo demais. Você está querendo mostrar alguma coisa para ele, para ela. Você está achando que ficando em casa, dando atenção, dando carinho, fazendo os caprichos do filho, do marido, da esposa, ou seja lá o que for, vai resolver alguma coisa, você vai ficar ansiosa e afadigada.
Não, eu tenho que trabalhar, eu preciso trabalhar para resolver a minha vida financeira. Aí você trabalha, passa 10 anos, ou está igual ou está pior. Isso vai deixando você ansioso e afadigado, cansado, estressado. Já deu, não aguento mais. É assim que fica a pessoa que quer fazer sem antes sentar para receber as instruções do Senhor Jesus. Tem gente que está orando demais e não está recebendo nada. Porque a oração é uma oração de ansiedade, preocupada com o futuro. O que é ansiedade? É uma preocupação com o amanhã, sim ou não? Ora demais, não recebe nada. Trabalha demais, não prospera em nada. Se dedica à família, não recebe nada em troca, não muda nada. Eu já falei para vocês algumas vezes, nós temos que viver um processo de evolução nessa terra. Se você marcar o dia de hoje, nós estamos em 2020. Quando chegar em 2030, você tem que olhar para trás e a tua vida tem que estar muito melhor do que está hoje. Amém, gente? Amém? Mas não é isso que acontece com a pessoa que anda ansiosa e afadigada. Porque quanto mais o tempo passa, pior as coisas ficam. Então Jesus ele diz para Marta, do jeito que você está fazendo, Marta, você só vai se cansar, se ofender, se entristecer, se chatear. Aí no 42 ele diz assim, mas uma só coisa é necessária. Você está fazendo muita coisa, uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Olhe para cá. Eu disse a você que nesta mensagem eu ia ensinar você a orar. Você viu a oração aqui ou não? Alguém conseguiu enxergar a oração aqui nesse texto? Sim ou não? Vamos fazer um raciocínio simples, porque o princípio que funciona aqui, funciona no mundo espiritual. Todo mundo aqui já foi criança um dia, ou você já nasceu grande. Você lembra de quando você começou a falar? Vocês não lembram? Quantos anos vocês têm, gente? Já faz muito tempo? Não, isso aí tudo bem, a gente não lembra. Mas quem tem filho pequeno, já criou seus filhos, viu uma criança crescer, a gente começa a notar uma coisa. Como é que a criança aprende a falar? Ouvindo, repetindo. Quando é bebezinha, ela fica olhando para os lábios do papai e da mamãe. Alguém chega para falar com ela, ela fica com o olhão arregalado assim, ó. Por quê? Ela primeiro observa, ela primeiro ouve para depois falar. Se você quer aprender a falar com Deus, se você quer aprender a orar da maneira correta, você tem que primeiro aprender a ouvir, a sentar e receber as instruções de Deus. Senão você vai ficar repetindo a oração dos outros. E daqui a pouco, corre-se o risco de você se tornar um religioso, que não vai agradar a Deus em nada. É perigoso, até o contrário, desagradá-lo. Daqui a pouco você vai estar com um papel repetindo a oração de alguém, falando assim, Senhor, meu Deus e meu Pai, eu venho a Ti em nome do Senhor Jesus, como diz a Tua palavra aqui. Daqui a pouco você está desse jeito. Por que você não ora? Eu não sei orar. Sabe por que você não sabe orar? Porque você ainda não parou para prestar atenção na voz de Deus e naquilo que o Senhor está falando ao teu coração. Então, para a gente aprender a falar, a criança, para aprender a falar, ela tem que escutar bem e ela tem que observar tudo. Se uma criança nasce com uma deficiência auditiva, o que acontece? Ela não vai falar. Se ela nasce surda, consequentemente, ela vai ser muda. Porque ela não, para ela fazer, primeiro ela tem que aprender.
Ela tem que absorver. A oração é assim. Você não pode orar, você não aprende a orar, você não consegue orar da maneira correta, a oração da fé, se você não parar, sentar e dedicar tempo para ouvir a voz de Deus. E eu vou mostrar para você que não é só vir à igreja, sentar no banco e ficar ouvindo o pastor pregar. Vai além disso. Ouvir a voz de Deus vai além de você ouvir o sermão que nós pregamos aqui nas reuniões, nos cultos e nas correntes. E é isso que eu quero ensinar você a fazer hoje. Diga graças a Deus. Então a primeira coisa a gente aprender, tem que dedicar tempo, tem que parar um pouquinho, tem que sentar e ouvir a voz de Deus, tem que fazer a escolha entre o que você tem que fazer e o que realmente você precisa fazer. Essa escolha começa por vir à igreja, por exemplo. Se você parar para pensar, muitos aqui diriam o seguinte: não, eu tenho muita coisa para fazer, mas eu escolhi vir à igreja hoje para ouvir a voz de Deus. Jesus está falando, você escolheu a melhor parte. Essa parte vai mudar a sua vida daqui para frente. Amém, gente? Vamos dar um pulinho lá em Provérbios, capítulo 4. Provérbios 4, versículo 10. Provérbios 4, versículo 10. Acharam, gente? Diz assim: ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se te multiplicarão os anos de vida. Quando você para ouvir e coloca atenção nas palavras de Deus, você aprende a orar, você aprende a falar com Deus, você aprende a usar o poder de Deus, você aprende a fazer a oração da fé que cura, que liberta, que transforma a vida de qualquer pessoa. Você aprende a manifestar na terra o poder de Deus que está disponível a você nos céus. A Bíblia diz assim: muito pode em seus efeitos a oração feita por um justo. Mas tem justo que não sabe orar ainda. Então tem que parar, ouvir e dar atenção às palavras de Deus. Aí você vai orar da forma correta, aí você vai usar o poder de Deus e os teus anos de vida irão se multiplicar. Porque a vida da gente, ela foi feita para durar um tempo e acabar. Sim ou não? Eu fiquei um pouco aborrecido com um doutor que eu gostava muito esse tempo atrás agora. Eu sigo esse camarada já tem um tempo e ele fala muita coisa interessante. E esses dias eu estava assistindo um dos vídeos dele, ele falou assim, foi feito um estudo, aquela coisa científica toda deles, ele falou assim: aos 30 anos de idade, você atingiu o auge da sua vida. A partir dos 30, você já começa a envelhecer. Do 0 aos 30, você subiu uma montanha. Dos 30 em diante, você vai descer. Eu confesso que eu fiquei chateado com ele e cortamos a amizade. Mas a vida foi feita para ser assim mesmo. Ninguém vai durar 200 anos. Você conhece alguém que está vivo há 200 anos? Não vai chegar. Mas quando você aprende a orar, olha o que a Bíblia está nos ensinando. Quando você ouve a Deus, descobre a vontade de Deus e aprende a reivindicar, a usar a fé, a orar, a expulsar o mal, os seus anos de vida aumentam. Tem coisa que não veio para acabar com a tua vida agora. Se você não souber orar, a tua vida acaba. Mas se você aprender a orar, os seus anos de vida aumentam. Amém, gente? É isso que Deus está nos ensinando. Você não é para ficar vivendo uma vida de miséria,
mesquinha, pequena, fraca, derrotada, não. É para você prosperar. Mas se você não ouvir a voz de Deus para aprender a orar e reivindicar o que é seu por direito, você não vai prosperar. Mas se você orar da forma correta, ouvindo a Deus, colocando a palavra dele no coração e orando conforme essa palavra, você vai ser uma pessoa bem-sucedida em todas as coisas. Amém, gente? Essa é a vontade de Deus para você. Agora, tem um exemplo que vai ilustrar bem isso para a gente, lá no livro de Ezequiel, capítulo 37. E aqui que está a chave da nossa mensagem de hoje. Ezequiel, capítulo 37. Aqui eu quero mostrar para você o que é ouvir a Deus mesmo. Vamos lá. Ezequiel 37. Versículo 1. Já acharam aí, pessoal? Quem achou, diga amém. Então vamos lá. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale, que estava como, gente? Cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. Isso aqui era uma visão que o profeta Ezequiel estava tendo, uma experiência que ele estava tendo com Deus, onde ele vai a um vale com ossos sequíssimos, quer dizer, estavam mortos há muito tempo. Todo o material orgânico daqueles corpos já haviam sido levados embora pelo vento e pelos bichos, e só sobraram os ossos, e muito tempo exposto, os ossos estavam sequíssimos. Essa era a visão do Ezequiel. Aí, no versículo 3, Deus faz uma pergunta. Ele diz assim: Filho do homem, poderão viver estes ossos? Olhe para cá. Pergunta de Deus para você. Olhe para o teu vale. Olhe para a tua vida. Olhe para a tua casa. Tem gente que vai dizer assim: pastor, a minha casa está igual esse vale de ossos secos. Não tem solução. Não há o que fazer. Se você levar um esqueleto humano, só os ossos, sequíssimos, e perguntar para qualquer médico: doutor, tem como fazer essa pessoa voltar à vida? Qual que é a resposta? Não tem jeito. Mesmo hoje, com todo o avanço da ciência, da medicina, não tem jeito, é impossível. Na época do Ezequiel, mais ainda. Mas se você um dia parou para ouvir a palavra de Jesus, você já ouviu Jesus falando assim, que os impossíveis aos homens são possíveis a Deus. E talvez você olhe para uma pessoa da tua família e você diz assim: esse aí não tem mais jeito, já foi para a clínica de recuperação, já tomou remédio, já foi no médico, já fez tratamento. Isso aí é um caso perdido. Aí vem o Senhor numa reunião como essa, numa palavra como essa, e te pergunta: você acredita que o teu filho tem jeito? Você acredita que o teu casamento tem jeito? Você acredita que a tua vida financeira pode melhorar? Que você pode ver cumprida as promessas que um dia você ouviu aqui, de que você seria grande, prosperaria, de que você seria cabeça e não cauda, de que você andaria por cima e não por baixo? E talvez tem gente que nessa hora olha para si e diz assim: não tem jeito, eu não vejo condições para isso. Se a tua resposta for não, você se tornará como Marta. Lembram da Marta? Se a tua resposta for sim, você também será igual a Marta. Imagina, Deus chega para você e pergunta:
Você acredita que esta causa impossível pode se resolver? E você diz sim. Eu acho que Deus olharia para você nessa hora e falaria, então tá bom, resolve aí, vamos embora. E aí você vai ficar igual Marta, juntando osso com osso, levando para cá, levando para lá, fazendo de tudo para ver se aquilo ali junta, resolve, fortalece e vive outra vez, até você ficar cansado e afadigado. Se você responder, não, não tem jeito, então já era, acabou. A incredulidade tomou conta e você não tem mais esperança, não há nem por que orar. A resposta do Ezequiel foi a seguinte, final do versículo 3. E eu disse, Senhor Jeová, tu o sabes. Olha a resposta do Ezequiel. Em outras palavras, Senhor, o Senhor sabe da minha capacidade, o Senhor sabe que eu sou ser humano. Para mim não tem jeito isso aí, não. Mas, se o Senhor disser que tem, aí eu acredito que tem. O que o Ezequiel fez nesse momento, você sabe? Não. O Ezequiel puxou uma cadeira, e sentou, igualzinho a quem mesmo? Igual a Maria. Porque ele transferiu para Deus a responsabilidade daquele negócio. Com uma simples resposta, ele disse para Deus, eu não sei fazer, mas se o Senhor falar que dá para fazer, eu vou fazer. Pegou o banquinho dele e sentou. E agora o Senhor tem que falar. Está vendo como ouvir a Deus não é vir à igreja e participar de um culto? Conseguiu entender isso, sim ou não? Quem está conseguindo enxergar isso aqui, diga glória a Deus. Não é vir à igreja e participar do culto. Porque vir à igreja, ouvir a palavra e falar assim, eu sei, eu já entendi. Você continua igual Marta. Já que você sabe, então faz, não está fazendo? Você tem que se colocar como Maria, sentada aos pés de Jesus e dizer, Senhor, eu não sei o que fazer, mas se o Senhor falar que tem jeito, se o Senhor me instruir, se o Senhor me dirigir, eu vou fazer, eu creio que vai dar certo. Aí Deus começou a ensinar. Versículo 4 diz assim, então me disse, profetiza sobre esses ossos, e diz-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos. Eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. E porei nervos sobre vós. E farei crescer carne sobre vós. E sobre vós estenderei pele. E porei em vós o Espírito e vivereis. E sabereis que eu sou Senhor. O que Deus está falando aqui? O que Deus está fazendo aqui? Deus está ensinando o Ezequiel a fazer o quê? A orar. Porque quando ele diz assim, profetiza sobre esses ossos, o que você acha que é profetizar? Tem gente que acha que profetizar é fazer o que algumas pessoas fazem por aí, tornando-se um circo. Dá um chilique assim meio doido e fala, olha, irmão, Deus mandou falar para você uma coisa. Foge disso aí. Você vai ficar correndo atrás dessas coisas até quando? Até quando? Profetizar não é isso, não. Profetizar é orar segundo a palavra que Deus colocar no seu coração. Deus está ensinando Ezequiel a orar. Ezequiel, ora, interceda, profetiza sobre esses ossos.
e ore assim: assim diz o Senhor Jeová. Vou colocar nervos em vocês, vou estender pele sobre vocês, vou fazer vocês ficarem de pé, vou soprar o meu espírito sobre vocês e vocês se tornarão novamente num grande exército. É desse jeito, porque assim diz o Senhor. Olha o que diz o versículo seguinte, versículo 7. Lê comigo aí. Então profetizei como eu precisava. É isso. Então eu orei como eu gostaria que acontecesse. Então eu orei porque eu estava muito carente, precisando de milagre. É isso? Não, eu orei, eu profetizei como Ele me mandou. Do jeito que Deus mandou orar, eu orei. Do jeito que Deus mandou fazer, eu fiz. E o que aconteceu? E houve um ruído enquanto eu profetizava. E eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. Começou-se a acontecer algo naquele vale, o vale da morte, o vale do impossível. Começou a mudar a história daquele vale, quando Ezequiel orou conforme a palavra de Deus. Sempre que você parar para ouvir a Deus, dar atenção à palavra de Deus, e você começar a fazer do jeito que Deus manda, vai acontecer alguma coisa. Enquanto você ficar orando porque você acha que precisa, porque você necessita, porque você pede, porque você está sofrendo, porque alguém está sofrendo, ou porque você está fadigado, ansioso, você está igual Marta, de um lado para o outro, e não resolve nada. Tem hora que tem que parar, tem hora que tem que sentar, tem hora que tem que ouvir, aprender, começar de novo, para então, com a palavra de Deus, fazer a oração certa. Porque a oração certa faz uma mudança acontecer na tua vida. A oração certa faz um milagre acontecer no vale da morte. Aquilo que tem morte hoje passa a ter vida. Diga glória a Deus. Agora veja um processo. O Ezequiel começou a profetizar conforme a palavra de Deus, milagres começaram a acontecer, mas tem um finalzinho que diz: porém não havia neles espírito. Deixa eu falar uma coisa para você. Você vai profetizar sobre a tua casa, você vai orar pela tua família, você vai interceder pelos seus parentes, e você, quando fizer isso, ouvindo a voz de Deus, dando atenção a Deus, você vai começar a ver alguma coisa acontecer. Daqui a pouco você começa a ver um rebuliço. O que bebia para de beber. Amém, gente? O que fumava larga o cigarro. O que passava a noite na balada, final de semana na balada, começa a perder a vontade de fazer isso. Daqui a pouco a pessoa começa a endireitar, fica certinho dentro de casa, fica bonitinho com a família. Daqui a pouco a pessoa começa a vir na igreja. Aí você acha que está tudo bem, mas está escrito aqui: porém não há neles espírito ainda. E é o mais importante. E é por isso que eu sempre insisto aqui na nossa corrente da família. Não fique orando para o teu marido arrumar emprego. Não fique orando para o teu marido largar a amante e ficar com você. Não fique orando para o teu filho parar de andar com mais companhia só, não. Ore para ele ser salvo. Porque não adianta você ter um bom marido que quando morrer vai para o inferno. Não adianta você ter um filho que vai passar uma vida aqui embaixo ao teu lado, mas que vai passar a eternidade longe de você sofrendo. Não adianta. Então comece o processo ouvindo a Deus e vai até o final do processo ouvindo ao Senhor. Amém? Tem gente que começa a melhorar um pouquinho, ela acha que sabe das coisas, não precisa ouvir mais. Tem gente assim ou não tem? Conheço um montão delas. Vou orar porque eu preciso melhorar financeiramente. Aí ela começa a orar, ora, faz a corrente, vem à igreja, ouve a palavra, determine, profetiza. Daqui a pouco abre uma porta ali, a pessoa fica toda feliz. Aí melhora um pouquinho lá, aí a pessoa fica toda feliz. Aí ela realiza o sonho dela, ela acha que sabe das coisas agora, que não precisa mais sentar aí para ouvir. E aí ela passa a vida inteira
com dinheiro no bolso e morta por dentro, porque não tem espírito. Um rebuliço aconteceu. Ossos secos transformaram-se novamente em defuntos. Impossível, milagre, sim ou não? Mas não havia vida. Então Deus falou novamente. Olha o versículo 9, perdão. E ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, ó Filho do homem, e dize ao Espírito: assim diz o Senhor Jeová, vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. Mudou a oração? Mudou ou não? Mudou a profecia ou não? Sim ou não? Era outra oração agora. Porque a primeira oração serviu para um propósito. Mas precisou mudar o jeito de orar, o jeito de profetizar, para o processo continuar. Você pode estar 10 anos na igreja, 20 anos, 30 anos, e ter tido lindas experiências com Deus. Mas se você levantar e ficar trabalhando sem sentar e ouvir novamente, você não conclui o processo. Se o Ezequiel tivesse levantado e falado: caramba, arrebentei, deixa eu ir logo chamar o pessoal para ver o que eu fiz. Olha lá, estava tudo morto, agora está tudo de pé. Ele não terminaria o processo. Então ele teve que voltar para o banco, sentar na cadeira e ouvir de novo o que o Senhor tinha para dizer. E o Senhor começou a falar outra vez. Agora você vai falar o seguinte: diz ao Espírito, vem dos 4 cantos, entra neles, faz isso, faz aquilo. E aí o versículo 10 diz assim: e eu profetizei como ele me deu ordem. Mudei a oração, mudei a profecia, mudou o jeito de falar, porque ele mandou. Eu ouvi. Eu sentei e ouvi. Porque se eu tivesse em pé trabalhando, eu não teria ouvido. Então você senta para ouvir a Deus, para aprender a palavra. Depois você levanta para executá-la. É assim que se aprende a orar e receber vitória em nome de Jesus. Diga glória a Deus, gente. Termina aqui, ó. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles e viveram e se puseram em pé. Um grande exército em extremo. Olhe para mim. Antes de orar, aprenda a ouvir a voz de Deus. Sentado na condição de aprendiz, colocando o Senhor como seu mestre, como seu cabeça, como seu guia, e execute em seguida tudo aquilo que Ele falar ao teu coração. Diga glória a Deus, gente. Eu quero parar por aqui hoje, e na quarta-feira que vem nós vamos continuar o nosso estudo sobre aprender a orar em nome de Jesus. Vamos aplaudir o nosso Senhor bem forte. Glória a Deus. Vamos orar, gente? Fique de pé, por favor. Eu vi Jesus, Jesus me viu, Jesus me viu, no mesmo instante me redimiu, no mesmo instante me redimiu, Jesus me fez, Jesus me fez sorrir, cantar, me fez chorar de emoção, e desde então posso dizer, em Cristo me salvei, em Cristo me salvei. Diga assim: meu Deus, eu venho agora na tua presença usar o teu poder para abençoar a minha casa e toda a minha família, e eu exijo agora todo o mal que estiver na minha vida,
no meu corpo, nos meus caminhos, sai agora. Diga: todo mal que estiver na minha casa, na minha família, nos meus entes queridos, diga: sai agora. É uma ordem, o mal não pode ficar, o mal tem que sair. Diga: eu não aceito a derrota, eu não aceito a miséria, eu não aceito o problema, eu não aceito o fracasso. Ore agora, meu amigo, ore agora, minha amiga, entre nessa batalha espiritual pela tua família e diga: em nome de Jesus, o mal vai sair da minha casa. Chame o problema pelo nome, cite o nome da pessoa, aquela pessoa que está viciada, aquela pessoa que está presa, aquela pessoa que está doente, aquela pessoa que está desenganada pela medicina. Fale o nome dela e diga: meu Deus, alcance ela agora com o teu fogo, alcance ela agora com a tua unção, alcance ela agora com o teu poder e queima todo o mal, queima toda a miséria, fracasso, derrota, maldição. Vai saindo agora, demônio que entrou no marido, que entrou no filho, que entrou na filha, que entrou na esposa, no pai, na mãe, no irmão, no ente querido. Demônio que coloca as brigas, que coloca a contenda, que coloca a desunião na família, que faz a pessoa viver irritada, nervosa, brigando, que não deixa ter paz naquele casamento, que não deixa ter paz naquela casa, que faz a criança acordar apavorada no meio da noite, que faz ela ter visões, que faz ela ter pesadelos, que faz a pessoa ouvir voz dentro de casa. É uma perturbação constante. Ela está achando que está ficando louca, ela não sabe mais o que fazer, ela tem medo até de falar para os outros o que ela sente. Ô demônio, você está oprimindo essa mulher, sai daí agora. Você que está oprimindo esse homem, é você que está oprimindo essa família. Vai saindo, vai saindo. É aquela doença infecciosa, aquela doença autoimune, aquele vírus, esse demônio maldito dessa pandemia, desse coronavírus, é o sintoma dessa coronavírus, é aquela sequela que ficou no tratamento que não foi bem feito. Eu estou te repreendendo, demônio, eu estou te amarrando em encosto. Sai dessa vida, sai dessa casa, sai dessa família agora. Passa, meu Deus, o teu poder agora. Queima todo mal, queima todo mal, queima, 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 queima tudo agora. Vai queimando, vai queimando, vai queimando agora, agora todo mal, em nome de Jesus, sai, sai dessa casa, sai dessa família, sai do lar dessa pessoa, solta essa vida, solta esse casamento, solta o parente, o filho, sai agora. Cite o nome da pessoa agora e diga: sai demônio, sai encosto, sai praga, sai coisa mandada, sai maldição, sai, sai, sai e sai. Em nome do Senhor Jesus, levante a sua rosa para os céus. Meu Deus, nós consagramos a Ti essa rosa e pedimos que nela o Senhor coloque a Tua unção. Que não seja essa rosa uma simples rosa, meu Pai, mas que nela haja poder para atrair sobre si todo o mal. Assim como aconteceu naquele dia na província dos Gadarenos. Meu Deus, que essa rosa atraia para si toda coisa negativa, toda maldição, toda amarração, todo mal que estiver agindo naquela família. Quando chegar essa rosa naquela casa, estará chegando a presença de Deus, a unção do Espírito Santo para purificar o ambiente. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito de Deus. E você que crê, diga: meu Deus, eu creio e eu confesso, eu declaro a minha casa abençoada. Diga: eu profetizo, pela minha fé, eu e a minha casa serviremos ao Senhor em nome de Jesus. E todos digam amém e graças a Deus. Amém, gente? Podem